Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta aos 100 miligramas. Meu nome é Nívia e antes de começar, eu vou abrir um parênteses aqui. Gente, eu até postei um shorts sobre isso, mas vamos lá. Só para contextualizar vocês. Eu tô num momento de transição, ok? Então, consegui um novo trabalho e aí eu vi mudanças na rotina, a configuração tá diferente e eu tô ainda me ajustando para saber como é que é a melhor forma de conseguir gravar para vocês, porque é todo um ritual, tá? Monta setup, desmonta setup, e edita e solta. Os vídeos têm um mínimo de edição, mas eles têm alguma edição, isso requer um tanto de trabalho e também de tempo, né? Demanda um pouco de tempo. Então eu tô aqui de volta. Provavelmente, se você tá me assistindo, deu tudo certo e esse vídeo vai sair no dia e horário marcado. E eu vou ver como é que eu consigo fazer nas próximas edições, se eu consigo manter as sextas-feiras no mesmo horário ou se eu vou ter que fazer alguma alteração, ok? Bom, dito isto, nossa última conversa foi sobre sintomas da depressão. Mas anteriormente, eu havia falado sobre alimentação. E esse seria, sim, o último vídeo que eu gostaria que tivesse no canal. Mas acabou que eu embolei a ordem, enfim, não me organizei. Então, estou aqui fazendo essa correçãozinha, né? Então, sobre alimentação, a gente já viu, né, que uma alimentação saudável, ela comprovadamente é benéfica para a nossa saúde mental. Agora, falta dar o meu depoimento. Pois é, e qual é a minha história com a alimentação? Bom, gente, vamos lá, na infância. Eu não era uma criança boa de garfo, tá? Já aviso logo. Enfim, para vocês terem uma ideia, eu não lembro com quantos anos eu dizia isso, mas eu lembro que eu dizia que eu queria ter nascido robô para me alimentar só de óleo. Era nesse nível. Mas minha mãe fazia lá o arroz e feijão, né? Com saladinha, carne, e eu tinha que mandar aquilo para dentro. E na nossa casa não entrava hambúrguer, não entrava cachorro-quente, não entrava refrigerante. A gente só consumia essas coisas a doses módicas em festas de aniversário. Porque eu tive a sorte, digamos assim, né, de ter um pai muito consciente e que queria dar o melhor, assim, o mais saudável possível pra gente de alimentação. Então, assim, nem doce, assim, tipo, ficar comprando chiclete, comprando doce, a gente comprava. Não tinha isso. Não tinha esse negócio de ficar assim entupido de doce, de bala, essas coisas. Então a gente comia o arroz e feijão mesmo, né? Daí veio a adolescência. A adolescência, né, já foi um pouco diferente, porque os meus vizinhos cachorros estão fazendo sinfonia. Gente, eu vou só ignorar, porque eles hoje estão assim. Eles hoje estão todos atacados, estão estressados, enfim. Daí na adolescência, a gente se reunia, né, com os outros jovens e tal, ia para a igreja e tal, e depois, o que a gente ia fazer? A gente ia comer hambúrguer, porque estava na onda daquela explosão, né, daquela loja, daquele restaurante fast food que vocês conhecem muito bem, de hambúrguer e tal. Então, assim, a gente ia comer hambúrguer. E aí eu comecei a comer as porcarias na rua, né? Minha adolescência foi, né, entre um hambúrguer e outro, entre um podrão e outro, eu fui para a faculdade. Na faculdade, a coisa se complicou ainda mais, porque já era a época que eu fazia faculdade, teve uma época que eu fazia piano, escola técnica, teve uma época que eu fazia esporte,
Então, nisso tudo, o tempo para alimentação era mais reduzido. E a gente acabava apelando pro hambúrguer do trailer, que não era nem do fast food, era o hambúrguer do trailer mesmo, né? Por questão de valor também, estudante, ganha pouco, não tem dinheiro, aquela coisa, né? E aí veio minha primeira gastrite. Com a gastrite vem um alerta. Opa, meu estômago não está aceitando isso bem. Vamos mudar um pouco essa alimentação, pelo menos para a gente melhorar. E aí comecei a voltar mais comer saudável. Nessa época eu comecei a minha relação com a cozinha, né? Com o ato de cozinhar. Comecei a arriscar alguns pratos, porque minha mãe não fazia comida de dieta, então eu tinha que, né, dar o meu jeito. E aí comecei a arriscar uns pratos, né, arriscar uma comida mais saudável e tal. Melhorei, desci a ladeira de novo. E aí eu fiquei nas idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. Até que eu fui diagnosticada com o transtorno em 2012. E aí, voltando para casa dos meus pais, na verdade da minha mãe, eu não tinha muita opção, porque eu não tinha condições nessa época de gerenciar nem o que eu vestia direito, quanto mais o que eu ia comer. Então eu comia aquilo que minha mãe cozinhava. Fruta também era o que ela comprava, mas eu lembro que a gente tinha uma alimentação bem caseira, né? Mas também saudável, assim, eu só não tinha muita variação. Minha mãe nunca foi de gostar de cozinha e gostar de fazer pratos, então ela fazia sempre as mesmas coisas, né? Então, eu comia sempre as mesmas coisas. A conscientização de uma alimentação um pouco melhor veio mais tarde, quando eu tive refluxo, né, pela primeira vez. E aí, com o refluxo, eu percebi que eu não podia brincar com a alimentação. Eu tinha que realmente ter uma alimentação mais saudável, mas ainda não estava muito consciente essa coisa para mim de ultraprocessado e embutidos, não estava muito consciente para mim. E aí melhorei, né? Sempre com dieta eu consigo melhorar, né? Fiz uma dietinha, melhorei. E aí chegamos ao ponto que eu estou hoje. Hoje eu estou com pressão alta, colesterol também não tá bom, né? Tô tomando medicação para essas duas coisas. Estou um pouco acima do peso e também com refluxo. Melhorei bastante, né? Fiz dieta novamente, né? Melhorei bastante. Tomei medicação, né? Que é recomendado, prescrito pelo médico. E melhorei bastante, mas ainda assim eu tô com uma alimentação que agora eu acho que tá quase chegando no nível que eu gostaria que chegasse, no nível ideal. Então, como estamos? Evitando glúten, açúcar de toda forma, coisa que eu, por exemplo, consumo uma vez na vida, um aniversário, um bolo ou algo assim. No mais, a minha alimentação toda é sem açúcar. Adoçante, quando é necessário, mas ainda assim o que me favorece é que eu consumo muito chá e normalmente eu tomo chá, quer dizer, normalmente não. Alguns chás, principalmente os mais aromáticos, eu tomo sem açúcar e aí isso já me favorece. Uma alimentação mais balanceada, mais variada também. Eu alterno com aquelas marmitas fitness ou fit, né? E com o que eu mesma cozinho, né? Para equilibrar aí um pouco as finanças, né? E eliminei café. Café é algo que eu percebi que não funciona para mim.
me deixa irritada, me deixa com o pensamento acelerado, então não consumo mais. Salvo raríssimas exceções, quando assim eu tô pela hora da morte de sono e eu tenho que trabalhar. Aí eu tomo um gole de café. Faz muito tempo que eu não sei o que é um hambúrguer, um cachorro-quente e nem pizza. Então são coisas que eu evito muito mesmo. Então, eu tô fazendo dieta não só por conta do refluxo, mas também para perder um pouco de peso. E aí, vou tentar postar nos shorts esse acompanhamento para vocês perceberem como é que tá sendo a evolução. A ideia é perder no mínimo 5 quilos, que não é muito, mas considerando que eu tenho muita dificuldade em perder peso. Tem a questão da quetiapina, a quetiapina não me ajuda, a quetiapina aumenta o apetite, mas eu tô notando assim que tá começando a fazer efeito a dieta. E é basicamente isso, gente. É muito esforço, tá? Uma alimentação saudável não vem da noite pro dia. Você precisa se planejar, precisa se programar, precisa consultar, consulte seu médico, uma nutri, sempre bom, para saber se você está fazendo as escolhas mais adequadas, ok? Gente, no próximo pretendo falar sobre atividade física. Aí vai ser bem interessante também, ok? Então não perca, ok? Bom, por hoje é só. Nos vemos num próximo encontro. Saúde e tchau! Oi, gente, recadinho bem rápido, express do 100 miligramas. Se você gostou desse vídeo ou gostou de algum outro vídeo, faz o combo! Se inscreve, dá like, compartilha. Me ajuda a divulgar essa palavra, porque pode ajudar alguém, pode ajudar você. E é isso. Fiquem com Deus, saúde e tchau!